Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um podcast da Wiggles, o podcast que ensina você, pequeno e médio empresário, a vender mais e melhor. E hoje nós trouxemos um tema muito relevante, que é como ter um marketing que de fato funciona na tua empresa. Esse tema aqui tem muita coisa para falar. E para isso eu estou aqui com meu amigo e sócio, João Gabriel. Fala, João! E aí, Vitão, tudo bom? Bora lá para mais um podcast. Eita, tema bom demais. Como ter um marketing que funciona? Não tem como, João. Eu sei que você sofreu demais aí. Para quem não sabe, o João, além de sócio aqui, CEO da Wiggles, ele também tem uma empresa familiar, a Alumifer, que vende móveis de alumínio. E eu vou ter que fazer essa pergunta, João. Como foi as experiências de marketing? Antes de a gente falar do que funciona, vamos falar do que não funcionou, porque tem muita gente que ainda está caindo nos golpes, nas falácias de agências de marketing, de gurus, de prestadores de serviço. Conta um pouco da tua experiência. Olha, Vitor, eu não conheço nenhum empresário que é apaixonado pela sua agência de marketing. E eu muito menos. Tive muitas experiências ruins, né, de promessas, né, de marqueteiros que prometem, né, várias ideias, vários... E na hora H, assim, você não vê os números, não vê resultado. Tem que investir em tráfego, tem que investir nisso, aquilo. E a impressão que eu tenho é que, principalmente quanto maior a agência, mais estagiários eles colocam para trabalhar no seu marketing e entrega só o arroz com feijão, só o básico. Sabe? Curti, dá, mas nenhuma delas assim me mostrou um ROI. Me mostrou assim, se você investir esse valor aqui, você vai ter esse retorno. Não. Foi frustrante tanto na Alumifer como na Peristilho também. Eu já tive agências que cuidavam do Chitãozinho e Chororó. Que quando me ofereceu, assim, falei, nossa, agora eu achei a agência. E foi uma decepção muito grande, muito grande. Nossa, pagou caro e não tinha... Caro e não tinha retorno. A entrega baixa. Entrega, só uns conteúdos rasos, né? Umas coisas bem... Nem tinha chat GPT na época, né? Hoje o pessoal já está colocando tudo chat GPT para fazer esses criativos. Né? Piorou ainda mais. É interessante isso. E quando a gente fala de um marketing que funciona, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que olhar e ver qual que é a função, né, do marketing. A gente tem uma metodologia aqui que é muito clara para nós, que é a máquina de vendas, que toda empresa é uma máquina de vendas e toda empresa aí, essa máquina tem os 3 motorzinhos, né? É o time de vendas, se o time tiver desalinhado, é o principal motor, né, João? Você tem que treinar time, você tem resultado mais rápido. Claro. A gente já falou vários outros episódios aí sobre isso. Tem também o motor da base de clientes, também já falamos em alguns episódios sobre isso. Tem muito dinheiro na tua base de clientes para você vender mais para eles, pegar indicação, trabalhar melhor isso. Tem muito dinheiro ali. E o último motor é o motor do marketing. E aí quando a gente vai para o motor do marketing, o que eu vejo é entender a função. O que tem que fazer? O que eu tenho que ter? E para mim é uma única, exclusiva função. Gerar oportunidade. Se o teu marketing não está fazendo o teu telefone da tua empresa tocar, lead chegar... mas tem o lead curioso. Calma, nós vamos falar sobre isso. O lead chegar, gente pedindo, sua empresa ficando conhecida, você está rasgando dinheiro. Não tem... mas a fotinha é bonita que eles estão postando. Mas o videozinho é bonito. Isso não interessa. Você tem que sentir na rua alguém falando... Nossa, olha, eu tô vendo você toda hora. Tô vendo tua empresa, tua loja, toda hora tá aparecendo para mim. Isso é bom, um bom sinal. Começa os bons sinais, né? Você está sendo visto. E também ter essa sensação de, nossa, quanta gente está chegando através das redes sociais, né? Que é o digital. Se não tiver isso, esquece. Mas dinheiro. O vídeo é bonito. Não vende. Mas a imagem é bonita. Não é o que interessa. O que interessa é a geração de demanda. Tem que ter gente chegando. Se não tem gente chegando, para que você tem marketing? Mas eu estou investindo em branding. Olha, a maioria das pessoas aqui que a gente conversa nem sabe o que é isso. Né? Então, eles colocam lá as artezinhas, as imagenzinhas lá e estão falando que estão trabalhando no branding da empresa. Aí o cara com um faturamento lá estagnado, você está trabalhando no branding. Então, assim, isso bem depois que você vai olhar para isso. Depois que você já está num nível de crescimento, você vai para o nível de escala, aí você tem que se conhecer, você vai trabalhar brand, mas antes disso... Então, assim, eu vejo muita falação, muita embrulhação e tudo por causa disso. Estagiário. Eu tenho uma grande operação, então eu começo a colocar estagiário para tomar conta. E aí, não que a culpa seja do estagiário, não é isso. É que vai deixando como vai, né? O estagiário faz só o papel básico dele ali, né? E não está preocupado no resultado da empresa, do empresário. Ele só faz o que o empresário ali, o marqueteiro dele manda ele fazer. Né? A arte ali, tudo, e posta, e aí, cadê?
Cadê os números? Cadê os números? Assim, o que você acha? Eu investi em marketing, mas eu não vendi. A culpa é do marketing ou é porque também falta toda a estruturação? Time de vendas despreparado, não tem script, não tem treinamento, não tem nada. Também tem isso, né? Depende, tem essa também. Tem essa também. Só que aí fica essa guerra. Então a culpa é de quem? E aí? E aí, a culpa é de quem, Vitão? É do marketing? É do time? Muitas vezes é do empresário que não tem uma visão do processo comercial como um todo, né? De o marketing levantar as oportunidades, mas o time de venda fechar. Chutar pro gol. Chutar pro gol. Não adianta você levantar a bola na área e não ter ninguém para cabecear. É que nem o Túlio Maravilha, que fazia gol até de barriga, né? O vendedor tem que ter bola para dentro, tem que ser bola na rede. Eu vejo muito isso. Então, realmente é uma dor e é uma guerra que causa, porque aí o vendedor vai falar que essas mensagens que estão chegando aqui é só curioso. E o pessoal da tua agência vai falar, não é curioso, você que não sabe vender. E aí o empresário fica nesse meio. Mas por que ele fica nesse meio? Você falou a frase. Porque ele não conhece do processo ponta a ponta. Ele tem que entender que o marketing tem que gerar oportunidade, mas, aqui vai um gatilho importantíssimo, mas essa oportunidade tem que ser qualificada. Isso. E como que ele sabe o que é qualificada? Ele tem que ir para o lado do cliente ideal. Agora, o cara não sabe o que é cliente ideal, não sabe nada do que é um cliente qualificado, como é que ele, vendo o vendedor brigando com a agência, vai agir? Fica no meio do fogo cruzado. Fica no meio. Talvez ele vai punir quem estava certo, ao invés de punir quem está errado. Complicado, acontece, né? Acontece. Então, mas eu sou empresário, eu só quero vender. Eu não tenho que entender de marketing. Bem, começa... O empresário tem que entender de tudo, tem que falar todas as línguas. Não é bilíngue, como fala que fala todas as Poliglota. línguas? Poliglota. Tem que falar de tudo. Você não vai ser especialista naquilo, mas você tem que saber de uma ponta a outra ponta o que acontece, senão você vai ser feito de trouxa. Você não consegue cobrar. Não consegue cobrar e vai ser feito de idiota. Desculpa a sinceridade, mas é isso. O cara vai falar um negocinho lá, você vai achar que é o outro, aí o vendedor fala, joga, fica ali um jogando pro outro, você fica ali no meio. Quem eu acredito? Sendo feito de idiota. E talvez, é o que eu tô falando, você vai punir que talvez quem estava certo. O que é pior, que aí o errado continua. É uma guerra. Uma guerra diária e muitas empresas fecham as portas, né, por não saber isso, não ter esse conhecimento, ter essa ciência de saber a ponta a ponta do processo. E fica muito preocupado hoje em dia também com curtida, né? Mas esse vídeo teve tantas curtidas, o outro vídeo teve tantos comentários. E isso não estou falando que é ruim. Mas tem uma forma de você fazer isso de forma mais fácil, poxa. A gente acredita aqui, João, e você sabe disso, você participa da criação da metodologia, que existem 3 coisinhas que o teu marketing tem que fazer se ele funciona. 3 coisas para você ter um marketing que funciona, e eu vou explicar de forma muito simples e rápida. São os 3 Cs. Pessoas têm que estar conhecendo a tua empresa o tempo todo, pessoas novas. Agora que elas conhecem, elas têm que confiar em você, porque conhecer é diferente de confiar. Sabe aquela coisa? Eu conheço o fulano, mas ele é gente boa? Não sei. Você confia que ele vai entregar aquilo que ele está prometendo? Exatamente. Então tem que ter a confiança. Se o teu marketing não está fazendo você ficar mais conhecido e mais confiante para quem já te conhece, ele não funciona. E o terceiro, e pivô central ali, né, do time de vendas, que é fazer as pessoas quererem comprar. Elas já te conhecem, elas já confiam, agora elas têm que querer comprar. São os 3 papéis. Pô, não tem mais nada o que falar. Agora, se a curtida, isso não interessa, está dentro desses 3. Tem que estar aumentando o número de seguidores? Sim, se os seguidores são o seu cliente ideal. Sim. Não vai chegar um monte de árabe que não vai mudar nada. Não adianta querer fazer promoção, sorteio para pegar um monte de seguidores que está desqualificado. E também não você sair fazendo tráfego para qualquer um. O que me deixa muito triste é ver as campanhas de tráfego que grandes agências fazem. Nossa. Eles colocam lá público advantage. Para quem não sabe o que é público advantage, de forma simples. Nossa, você cria uma campanha em 2 minutos, João. Ou menos. Chega na aba público, você só coloca a cidade lá, um raio, advantage, passa a batida e acabou. Aí você fala, meu Deus do céu, eu vi isso numa empresa de imóveis, parecida com a sua, mesmo segmento que o seu, praticamente. E eu vi isso quando me mandaram. Eu falei, e a segmentação? Não, a gente coloca aqui 18 a 65 mais. Nossa. Peraí. Então, pera. A empresa, o cliente ideal são casais. Você coloca de 18 a 65 mais e deixa o pau torar. Solteiros. É isso.
Isso é o trabalho das agências. Aí o empresário olha e fala assim, tráfego pago não funciona. Eu concordo, desse jeito não funciona mesmo. Não vai funcionar. Só que também não funciona porque a culpa é sua. Você não sabe cobrar. Você ir para uma reunião dessa, você pode não entender de apertar botão, mas você vai perguntar assim para a tua agência, para quem que você está anunciando? Ah, para o fulano. Abre aí e me mostra. Você está pagando, você tem total direito de exigir isso. Aí ele vai abrir e mostrar que está no Advantage lá, tudo selecionado, 1865. O que você vai falar para ele? O meu cliente ideal não é essa pessoa. Você vai mudar ou a gente vai ter que cancelar o contrato? Você está pagando. Mas você sabe cobrar isso? Não sabe. Por quê? Não sabe o que é cliente ideal. É fato. Ah, o videozinho foi bom ou foi ruim? Peraí, você sabe o que é um vídeo bom ou ruim? A comunicação daquele vídeo, daquele post lá que você fez, tá falando com o teu cliente ideal? Tá falando a linguagem dele? Ou tá falando uma coisa para te agradar? Genérico. Ou tá falando o que ele achou lá no chat GPT e colocou como descrição? É complicado. Então, como que eu vou analisar se é bom ou ruim? Pelo número de curtidas? Não, pela mensagem. A gente recentemente colocou no meu perfil lá, João, como dar um gás no time de vendas. Era uma caixinha de perguntas e a gente colocou esse vídeo. Foi o que melhor performou? Não. Agora, a mensagem que tem lá dentro fala exatamente a dor do nosso cliente. Então, eu não estou preocupado se performou ou não performou, porque isso o tráfego resolve. Tráfego cura a não entrega do Instagram. Agora, o tráfego não cura um conteúdo ruim, não cura um conteúdo que não fala com o teu cliente ideal. Você pode colocar R$1 milhão ali, o conteúdo vai continuar sendo uma bosta e atraindo um monte de curioso. Então, o que interessa mais é a mensagem. É a mensagem. E nisso você tem que conhecer o teu cliente ideal. Ô, Vitor, então assim, dá para dizer que o erro de 90% das empresas é querer que o marketing faça o trabalho da venda? Tem empresário que acha que o marketing vai vender sozinho o produto dele. Esse é um erro? O que você fala? É um erro, porque se o marketing tem que gerar a demanda, né, gerar as oportunidades, quem vende... Não, tem aquela coisa assim, você fala assim, nossa, eu vi lá no Instagram um vídeo muito bacana, gostei lá da apresentação do produto, mas eu cheguei na loja, o vendedor desvendeu. Eu já tinha comprado, ele chegou lá e desvendeu. Então, óbvio, as duas coisas andam juntos. Só que querer culpar um ou culpar o outro é não entender os papéis. O marketing gera oportunidade, mas essa oportunidade pode ser convertida para venda ou não. E quem que tem que converter para venda? Não? É o time, é o vendedor. Não tem jeito. Então, marketing não vende. Marketing gera o desejo de querer comprar. A não ser quem vende e-book, que aí clica, vai para... Ticket baixo, Ticket né? baixo não é o caso do que a gente está falando aqui. Porque aí o cara do anúncio já vai para a página. O site que não tem vendedor. Pô, aí é outros casos. Mas nós estamos falando outra coisa aqui, para outro tipo de público. Né? E para quem a gente está falando que são os pequenos e médios empresários do varejo, são prestadores de serviço, a maioria é assim. O marketing não tem que gerar venda nenhuma. Então, o cara está errado em pensar assim. Ele tem que gerar o desejo de compra, a oportunidade. Mensagenzinha no Instagram, mensagenzinha no WhatsApp. Ó, quero saber mais sobre a sua consulta. Como que funciona os seus móveis? Quero fazer um orçamento. Quanto que está custando essa sua camiseta? É isso que tem que acontecer. Se não está acontecendo isso, não está funcionando. Só que a partir desse momento, transfere para o departamento, que é o departamento de vendas. Aí o cara pode pegar essa mensagem, responder de qualquer jeito, demorar 3 dias para responder ou nem responder. Tem alguns casos, e aí a culpa não é do marketing. Então, tem que separar isso daí. Perfeito. E, Vitor, me fala uma coisa. Quais são os números que o marketing ele tem que passar para o empresário, para ele saber ter essa leitura? Né? Fala-se muito de ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. Como que você dá uma dica para o empresário que está assistindo aqui para saber quais números ele tem que ler? Legal. Eu gosto muito de ir pela nossa metodologia. Sim. Talvez se você escutar algum outro podcast aí sobre o assunto, a pessoa vai estar falando outra coisa, mas a nossa metodologia eu gosto de pensar nos 3 Cs. Bom, como é que eu sei que mais pessoas estão conhecendo a minha empresa? Conhecer é um indicador muito complexo. Como é que eu sei que a pessoa me conhece? Você fazer uma pesquisa na cidade inteira? Não tem jeito. Mas eu olho para um pressuposto dos seguidores. Então eu vou olhar, se naquele mês eu tinha 1.000 seguidores, no outro mês estou com 1.100, significa que mais de 100 pessoas me conheceram. Mas que me conheceram e começou a me acompanhar foi 100. Então eu parto por esse pressuposto, o número de seguidores. Só que o número de seguidores não é só o número que tem que aumentar, é o quanto eu investi para esse número aumentar. E para isso tem uma sigla que a gente gosta aqui, que é o CPS, que é o custo por seguidor. É basicamente você
Antes de fazer um anúncio, você postou lá o conteúdo, João. Um vídeo seu lá falando sobre um assunto, falando sobre inteligência artificial. Quantos seguidores esse vídeo trouxe sem ser impulsionado? Ah, um ou nenhum. Então eu pego essa informação e marco. A gente tem uma planilha que dá tudo isso daí pronto, mas estou simplificando. Aí eu marco isso. Depois eu vou fazer o anúncio. Aí na hora que termina o anúncio, a agência tem que te devolver o quê? Ó, quantos seguidores você tem pós-anúncio. Se, por exemplo, você não tinha nenhum, agora você tem 100 seguidores que veio daquele vídeo, depois dele patrocinado. Quanto você investiu? R$100. Aí é só você fazer a divisão. Qual foi o custo por seguidor? R$1. Então, a cada R$1, um novo seguidor chegou. Lembrando que aqui eu estou partindo do pressuposto que a tua agência está fazendo um anúncio para o cliente ideal. Tá? Não está jogando nível Brasil aí aberto. Tá? Pelo amor de Deus, não estou falando de amadores aqui. Estou falando de gente que pelo menos sabe fazer o básico. Né? Então, isso é muito importante. Para mim, é um dos melhores indicadores e fáceis de medir. Porque aí você vai ver, o vídeo 1 trouxe seguidor a R$1, o outro trouxe a 10. Mas será que ele trouxe seguidor um pouco mais qualificado? Deixa eu olhar aqui para ver. Ah, não, é a mesma coisa. Então, e o outro, a R$3. Então, qual que eu vou colocar mais dinheiro? Aquele que gerou seguidor a R$1, a R$3 ou a R$10? R$1. Já que o objetivo, um dos objetivos do seu marketing é fazer mais pessoas conhecerem a sua empresa. Elas têm que conhecer e eu pagar menos possível para que elas me conheçam. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Então, esse é um deles. Aí existem outros indicadores, como indicador de confiança. Como é que eu vou saber se as pessoas estão confiando ou não em mim? Aí já é um pouco mais complexo, não tem muito como você medir. Depende muito de cada segmento. Se a gente for falar aqui, daria uma palestra, precisaria estar fazendo conta, mostrando alguma lousa. Mas, basicamente, é você pegar os conteúdos que geram confiança no seu público. Quais conteúdos que geram confiança no meu público, João? Depoimento de cliente. Você tem uma empresa sua, além da Wiggles, é a Lumifer. Você entrega móveis de alumínio. Quando você mostra o teu móvel na casa de um cliente, aquece ou não, gera confiança ou não gera? Quando você mostra uma cliente falando bem da Lumifer, gera confiança ou não gera? Quando você filma o processo que você vai na fábrica, pega o móvel, coloca lá no caminhão, entrega na casa da pessoa com todo cuidado, com todo carinho, gera ou não gera confiança? Quando você mostra que a fábrica é própria, gera ou não gera confiança? Quando você mostra que você está, sei lá, quantos anos no mercado? 40 anos. 40 anos no mercado. Gera ou não gera confiança? Então, esses conteúdos, eles precisam estar impulsionados, né, com tráfego, para quem já conhece. Porque, olha, eu estou passando por é como se fosse um funil. Galera tá me conhecendo. Dessa galera que conhece, tem que confiar. Dessa galera que tá confiando, elas têm que querer comprar. É um passo a passo. Simples, né? E aí, como que elas vão querer comprar? Como é que eu vou medir as pessoas que querem comprar? Aí, o bom e velho anúncio de mensagens. Se você atende, o canal de atendimento é o WhatsApp, mais fácil ainda. Ah, eu gravei aqui um vídeo, e esse vídeo que eu gravei, eu coloquei, sei lá, R$500. E desses R$500, me gerou 10 mensagens. 50 por mensagem. Mas você fez alguma venda? Sim, foi uma venda de 40 mil. Opa. Os 500 ficou barato. Foi uma venda de 50 mil. Poxa, eu investi 500, fiz uma venda de 50 mil, um ROAS de 10, né? Que é o retorno sobre investimento em anúncio. 100 vezes, né? Isso, 100 vezes, verdade. 100 vezes. Então, quer dizer, tá muito bom. Se fosse 10, seria 5, não é verdade? 100 vezes. Então, quer dizer, muito bom. Então, tudo vai depender. Aí, o que você tem que monitorar nesse terceiro C aí que a gente gosta de falar? O custo por mensagem. Se tiver um vídeo que está gerando mensagem no WhatsApp, no anúncio, a R$10 e o outro a 30, você vai tirar o de 30 e deixar aquele de 10. E vai deixar. Aí na hora que ele começa a subir, você fala, putz, vamos criar um outro para ver se a gente consegue abaixar? Então o que teu marketing tem que estar preocupado o tempo todo, João? Como trazer seguidor para você ao custo mais barato possível e como trazer mensagem para o teu time de vendas a um custo mais barato possível. Acabou. O resto é só, mas relatório de tráfego é só preencher linguiça. CPM, empresário, não precisa entender desses detalhes. Na minha opinião, não precisa. Porque não é isso que vai mexer o ponteiro dele. É importante, mas não é o mais importante. Ele tem que saber quais são os melhores vídeos que traz seguidor mais barato, quais são os melhores vídeos que traz mensagem para o time de vendas dele. E se está conseguindo vender. Acabou, não tem mais que complicar. Eu pelo menos enxergo assim. E muito empresário tem essa ilusão, né, de que muitos seguidores vai interferir no faturamento. E que nem você falou, não é bem assim. Não né? é bem assim. Não é só...
Porque hoje tem gente que até compra seguidores, né, Vitor? É. É uma prática tão, sei lá. Exatamente. Assim, esse negócio de seguidores, a não ser que você tenha um trabalho mais ativo do teu time de vendas, por exemplo, fazendo social selling. Não é o tema aqui desse vídeo, mas é uma estratégia avançada que a gente ensina o time de vendas, né, do empresário a fazer. Ou alguém ali da empresa fazer o tal do social selling, que basicamente é prospectar, é tentar gerar oportunidade para quem já segue. Aí sim, né? Mas também assim, não é que o seguidor vai influenciar no teu faturamento. Ele vai influenciar se você trabalhar ele. Só que pelo menos ele tem que existir, não pode ser um árabe, não pode ser um seguidor comprado, né? Não pode ser algo nesse sentido. Então isso é muito importante, ele tem que existir. Se ele não existir, não tem jeito. Tá? Então eu pelo menos vejo dessa forma. Mas só aumentar o número de seguidores e não continuar fazendo quem já te conhece, confiar e querer comprar, meu filho, desculpa, mas não vai mudar nada. Então é um processo de marketing, é um trabalho, tem que trabalhar os 3 Cs. É pelo menos assim que eu enxergo. Tá? E sobre, Vitor, sobre uma estrutura ideal, assim, se você pudesse falar assim, questão de posicionamento, conteúdo, tráfego, um processo. Isso é um processo. Como um empresário assim, que dica você daria para esse empresário na questão do processo, desde o posicionamento até o final? Legal. A gente tem a Maria, né, nos nossos programas, na consultoria, enfim, que a Maria faz todo esse lado chato para a pessoa. A pessoa em si não precisa entender dos detalhes técnicos. Ela vai fazendo, ela é treinada por nós, né, semanalmente. Né? Uma inteligência artificial treinada. E ela vai guiar você na condução desses processos. Quando eu falo que ela vai guiar, significa assim, se hoje você comprar, né, a gerente de marketing, que é a Maria, nossa gerente de marketing, um dos produtos mais baratos que a gente tem aqui, mas poderia ser... Custo-benefício, né? Custo-benefício, não é nem barato. Falo barato de ticket, mas assim... Custo-benefício. Custo-benefício é muito, muito, muito incrível. Você vai levar junto algumas aulas que te explicam esse processo. Então, o que a gente começa? Pelo cliente ideal. Eu coloco ele no centro da jogada. Quem que é o cliente ideal? A gente cria um personagem para ele, da Lumifer, Mariana, de 42 anos. Então, uma personagem. Aí, depois que eu tenho a cliente ideal, eu gosto de chamar de mapa das dores e desejos. Que é basicamente assim, agora que eu sei quem eu quero atrair para minha empresa, eu preciso entender muito bem o que dói nela e qual que é o desejo dela. É tipo quando você está numa missa, João, um culto, você fala assim, nossa, o padre, o pastor falou exatamente aquilo que eu precisava. Sim. Sabe, foi para você. E é a mesma coisa na tua comunicação. Você falar aquilo que a pessoa fala assim, nossa, como que ele sabe que eu estou sentindo isso? Isso é técnica, tá, gente? Não é por acaso, não foi por acaso. Tá? Do pastor, do padre pode ser que sim, mas do marketing não, tá? Então, é intencional, né? Intencional. É intencional. Intencional. Então, depois do cliente ideal, mapa das dores e desejos. Depois do mapa das dores e desejos, eu vou para o posicionamento. Eu preciso me posicionar para atrair quem eu escolhi como cliente ideal. Se eu escolhi como cliente ideal a Mariana, que é da classe A+, eu não posso de forma alguma postar uma foto de qualquer jeito. Eu não posso de forma alguma colocar uma pessoa para gravar vídeo que não sabe falar português direito. Eu não posso deixar uma legenda com português escrito errado. Da mesma forma que se eu escolhi uma cliente ideal, que é classe D e E, eu não posso colocar alguém de terno falando. Porque vai afastar e não atrai. Então, posicionamento de forma muito simples é isso. Ó. Cliente ideal. Aí eu aprofundo, vou para o mapa das dores e desejos, construo isso junto com a Maria, ela vai fazendo junto com você, ela vai te entregar pronto. E, pasmem, em minutos. Minutos, né? Ela vai entregar em segundos. Mas até, você assiste a aulinha ali de 5 minutos, entende o que é, sabe como pedir, ela vai construir para você ali em minutinhos. É muito rápido. Sim. Então, no mesmo dia, você sai com tudo isso pronto. Cliente ideal, mapa das dores e desejos, cria o teu posicionamento, bonitinho, a gente explica lá certinho, e aí depois você vai para o teu conteúdo. Aí o teu conteúdo, a Maria vai saber como que é o teu posicionamento, o que dói no teu cliente, o que ele deseja e quem ele é, que é o cliente ideal. Ela vai entregar o conteúdo, o roteiro bonitinho para você gravar. E a hora que você for gravar e você publicar, quem está do outro lado vai falar assim, nossa, falou comigo. É isso, João. É isso que o empresário tem que entender. E óbvio que fecha essa conta, o tráfego. Porque, como eu disse, a gente gravou um vídeo, como dar um gás no seu time de vendas. Esse vídeo é muito a dor do nosso cliente ideal. Só que não é porque ele é a dor que ele vai viralizar no Instagram. Pelo contrário, às vezes nem vai. E não é para viralizar. Não é essa a intenção. A intenção é fazer o quê? Esse vídeo tem que chegar para as pessoas certas. Aí eu entro no tráfego, porque eu sei que o Instagram não é uma ONG. Que ele não vai entregar o meu conteúdo de graça, vai 100%. Me deixar bilionário e eu não tenho que pôr R$1. Então eu sei que eu vou ter que investir em tráfego
Mas eu tenho plena certeza, assistindo o vídeo, que aquilo é exatamente o que o meu cliente ideal sente no dia a dia. Aí eu coloco o tráfego, crio o público, né, certinho, bonitinho, coloco o tráfego, aí eu fecho o processo. Depois eu finalizo com o indicador. Né? Então, recapitulando, cliente ideal, mapa das dores e desejos, posicionamento, eu vou para o conteúdo, aí eu faço o tráfego e depois eu vou medir. Como é que foi? Se é um tráfego para gerar seguidores, fazer as pessoas me conhecerem, qual foi o CPS? Se é um tráfego para fazer as pessoas quererem comprar, qual foi o custo por lead, o custo por mensagem? Então eu fecho esse processo. Sem esse processo ser feito de idiota, desculpa. Mas é a realidade. Empresário que está queimando dinheiro. Queimando dinheiro. Sem ver no retorno nenhum. Que é o famoso ROI, né? O retorno sobre o investimento. Tudo Exato. na vida é ROI, né? Mas no marketing, principalmente, é preciso medir esse índice. Porque o marketing só come dinheiro. E se o marketing é um comedor de dinheiro, você precisa ali segurar ele. Porque ele está comendo dinheiro, mas ele tem que devolver dinheiro também. Só que você tem que ter os números. Primeiro entender o processo de ponta a ponta e depois ter os números para saber cobrar e melhorar. Não é só cobrar. Melhorar. Como é que a gente faz para baixar esse custo por seguidor? Como é que a gente faz para baixar esse custo por mensagem? Vamos, gente. É para isso que eu estou pagando vocês. Entendi. E, Vitor, no caso, assim, às vezes, de uma empresa que não tem muita recorrência, que às vezes vende um produto de valor agregado, que depende muito de indicação. Pode dizer assim que uma empresa que só vive de indicação, tráfego pago, sem estratégia, está sempre na corda bamba? Olha, a gente ama indicação, inclusive, a gente tem, cada cliente que chega aqui, a gente tem um protocolo de caixa rápido, que no protocolo de caixa rápido, uma das primeiras coisas que a gente faz é criar um programa de indicação, porque dá resultado rápido. Sim. Só que assim, João, é uma pergunta polêmica essa, mas o que eu vejo? Beleza, você vai indicar para 5 pessoas. Essas 5 pessoas nunca ouviram falar da empresa que você indicou. Uhum. Será que elas vão? Que você indicou? Então, eu acredito que as duas coisas andam juntas. Não é porque você tem um programa de indicação, que você vende por indicação, que você não precisa de marketing. Talvez a tua energia está mais em gerar indicação. Eu concordo, porque dá mais resultado e tal. Não estou aqui para questionar. Tem uma pesquisa, né? Que 87% das pessoas que vêm por indicação fecham, né? Isso. Então, quer dizer, é muito maior do que as pessoas que vêm como leads de marketing. Então, não tenho dúvida disso. Só que a questão, acho que não é essa, João. Assim, se você indicar uma empresa que a pessoa nunca ouviu falar, talvez ela nem queira participar de uma reunião de vendas. Ah, mas foi o teu amigo que indicou. Ah, não, mas não sei, nunca ouvi falar. Ou ela vai te procurar nas redes, não tem nada que comunica, sabe? Então, eu acho que pelo menos o mínimo todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. E assim, colocar na cabeça que é esses 3 Cs. Pensa, é fácil de decorar. Fazer as pessoas conhecer, fazer as pessoas confiar e fazer as pessoas quererem comprar. Onde está o terceiro C? Comprar, né? Só que eu coloco a frase antes, querer comprar. Porque o comprar só vai acontecer quando o time de vendas vender. Então, não é que o marketing faz as pessoas comprar, ele faz as pessoas querer comprar. Ela vai chegar na tua empresa ou chegar no teu WhatsApp, o teu vendedor vai ou vender ou desvender. Aí é que você tem... Uma coisa é a pessoa comprar, outra coisa é a pessoa pagar, né? Muitas vezes o vendedor exatamente. não consegue fazer a pessoa pagar, né? Mas às vezes ela comprou a ideia, comprou o seu produto, comprou a sua imagem, mas... Chega lá, o vendedor desvende. E na hora do fechamento? E se a pessoa... vou pensar, vou ver com a esposa, aí já entra... Entra em outro assunto, aí já é o time de vendas. Por isso que a gente fala sempre aqui. A gente tem a metodologia da máquina de vendas e a máquina de vendas, esses 3 eixos. Eu vou trabalhar o meu time no primeiro momento, tem muito dinheiro parado no teu time de vendas, depois tem muito dinheiro parado na tua base de clientes, que a maioria não trabalha, aí no último eu olho o marketing. Por último. Porque o marketing, como a gente falou, é o comedor de dinheiro. O que o marketing é muito importante, João, em alguns casos, é na escala. Porque chega uma hora que o teu time está lá, taxa de conversão altíssima, ticket médio, time muito bom, trabalhando base de clientes, indo tal, e aí bate no teto. Aí você precisa de marketing para escalar. Sim. Não tem jeito. Você vai ter que colocar dinheiro, vai ter que começar a vir. Então imagina, uma loja está dominando a cidade, ela é a maior da cidade. Não tem muito mais o que ela crescer naquela cidade. Ela vai ter que pensar em outros canais de vendas. Pode ser um site, que eu não acho muito legal. Pode ser uma IA que vende no WhatsApp algum produto, um produto ou 2 específicos, que são aqueles mais campeões de vendas, que funciona bem, tem uma taxa de conversão aceitável. Por quê? Uma IA vendendo 5%, uma taxa de conversão de 5%, ela trabalha sozinha. Sim. Ela não tem salário, não tem comissão. A IA tem só o custo ali de implementação que você vai pagar, mensalidade e tudo mais. Inclusive, a gente implementa IAs também, né?
que são inteligências artificiais, no WhatsApp. Então o cara tem que começar a pensar. E aí ele vai para um outro lado, que é o lado do marketing. Poxa, vou ter que colocar dinheiro para que a minha empresa seja conhecida em outras cidades. Mas talvez, mesmo ela sendo conhecida nas outras cidades, não garante que o cliente vai sair daquela cidade e vai vir até você. Talvez ele vai querer ir pelo WhatsApp. Então aí você vai ter que começar a pensar em outros canais. Só que você vai bater no teto. Esses outros canais, que eu estou querendo dizer, eles não envolvem o teu time. Eles envolvem tecnologia, marketing, certo? Aí é um outro caminho. Então eu vejo assim, João, dinheiro na mesa é o time de vendas e a base de clientes, que não são trabalhados. Mas depois disso, para a escala, aí tem que chegar o marketing. Mas aí dá gosto você trabalhar com marketing quando o seu time de vendas está bem treinado, né? Tem uma frase que eu gosto, João. Bola na área e Exatamente. bola na rede. Tem uma frase que eu gosto, só chame as visitas na sua casa quando a casa estiver arrumada. Ótimo, essa foi boa. Se você está com a casa bagunçada, você vai chamar as visitas, então você vai arrumar. O teu time vai trabalhar melhor a tua base de clientes depois, você falou, opa, tô com a casa arrumada, vou colocar dinheiro em marketing. E aí dá gosto de colocar, como você falou. Certeza. E aí depois disso também você já vai estar com números, você vai conseguir medir, vai ver o retorno, né, o famoso ROI. E aí a gente faz isso com gosto. E tráfego pago, João, é mágico. Tá? O pessoal ignora muito isso, eu acho. Não, ele é muito importante. É muito importante e assim, você poder escolher, sabe? Olha, esse vídeo aqui eu quero que seja só para mulheres que têm 40 anos e têm iPhone 16 Pro Max. Meu Deus do céu. Quando que em algum momento da história das panfletadas, da publicidade, isso existiu? Nunca. Se eu quiser fazer anúncio no Brasil somente para mulheres que têm 40 anos e têm um iPhone 16 Pro Max, eu faço. E ainda vou falar o seguinte no anúncio. Você é mulher, tem 40 anos e tem um iPhone 16 Pro Max? Preciso te falar uma coisa. A mulher vai ouvir porque vai falar, como é que ele acertou tudo isso? Né? Então, assim, nunca a gente teve um poder de ser tão assertivo assim na comunicação, do tráfego. Sim. Nunca. Porque você anunciava na TV, você pegava um monte de gente. Era caro, mas, né? Exato. É uma galera. Era mídia de massa, sim, né? Hoje você tem direção. Só que aí é o problema. Aí eu consigo direcionar, mas a comunicação tá errada. Então eu chego lá pra mulher de 40 anos que tem iPhone 16 Pro Max. O que eu vou falar pra ela? Não basta só eu sei que eu posso chegar. Mas o que eu vou falar? Se eu falar besteira, ela vai me ignorar. Vou continuar sem vender. Então por isso que é o processo lá, toda aquela base que a gente falou aqui. Muito bom. Ô Vitor, se você pudesse fechar esse podcast com uma frase. Marketing não vende, marketing... gera oportunidades. Sempre. Ou o teu marketing está gerando oportunidades ou ele não está funcionando. É isso que faz uma coisa que funciona, é gerar oportunidade, gerar demanda. Você não está fazendo isso, esquece. Perfeito. Parabéns aí. Espero que você tenha gostado, você que chegou até aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos programas, onde a gente trabalha ali o seu marketing, vai olhar e vai fazer ele funcionar de fato, porque vocês viram que é simples. Tá? E também é matemático, tem uma lógica por trás, né, João? Com certeza. De cada passo a passo aqui que a gente falou. Tem a Maria que vai te acompanhar, que é a nossa gerente de marketing ali, treinada por nós constantemente. E eu espero que você tenha gostado. Compartilha aí para aquele empresário que sofre, né, João, com agência de marketing, com guru. Lembrando, deixando bem claro, nós não somos agência, a gente trabalha com as agências e não tirando elas para que a gente entre. Nós não somos agência, a gente não faz serviço de agência, né? A gente cria o processo e dá o caminho para você, estrutura ali na consultoria, né? Deixando isso bem claro. Isso aí. Então, link aqui embaixo, só você preencher, fazer o diagnóstico gratuito e nosso time vai mostrar para você onde você está errando, a te ajudar a vender mais e melhor. João, como é que tá as suas redes sociais para o pessoal te achar? @João Cosentino, Cosentino com Z. Tá? Muito bom. @o Eagles com W, tá? Como tá escrito, e @o Vitor Garbim, tá? Pode nos conhecer. Se você chegou até aqui, paga esse conteúdo também, não com Pix. Se quiser fazer Pix também, a gente aceita, mas deixando o seu like e se inscrevendo no canal aqui abaixo, tá bom? João, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima.